Capítulo 20. Quando a capitã Avenor se foi, o príncipe não se demorou, levantou-se do trono, assim como Sobela, estendeu a mão e ela pousou a dela sobre ela. Reunião do conselho, imediatamente, disse ele, com todo o humor desaparecendo da voz e do rosto. Sobela sorriu, um sorriso pequeno e tênue enquanto seus olhos de águia percorriam o salão. Meu Rajin, este é você no seu melhor. Ele deu as costas para o pátio e caminhou com Sobela até uma única porta, larga o suficiente para que os dois passassem lado a lado. Não precisou andar muito para chegar a uma câmara privativa, uma porta menor que permitia a entrada de apenas um. Ele a abriu, seguido por Sobela, e sentaram-se à cabeceira da mesa como se fossem um só. Momentos depois, vários ministros vestidos com roupas elegantes começaram a entrar, mais velhos, em sua maioria mais bem alimentados do que o camponês médio. Eles usavam barbas grossas no rosto e cada um usava um anel no dedo médio direito exibindo a insígnia de seu cargo, que também servia como um selo. Tudo bem, eu quero impressões, quero notícias, quero o que você tiver, disse o príncipe Rajin abruptamente, dispensando toda a cerimônia assim que o último dos velhos se sentou. Sobela se pronunciou rapidamente: meu príncipe, a caveira me preocupa, vivemos à beira da morte. No entanto, ela fala de sua terra natal como uma terra de prosperidade e paz. Então, ela respirou fundo. Por que algo tão sombrio? Uma pergunta razoável. Supondo que ela volte viva, teremos que conhecê-la melhor, talvez dar um baile, uma ocasião em que ela possa ser apresentada de forma mais ampla à nossa cidade. Muito se pode aprender sobre alguém, por quem ela é quando bebe. Tem certeza de que não está só querendo transar com ela? Perguntou Sobela maliciosamente, apoiando as mãos no ombro do príncipe e sussurrando sombriamente em seu ouvido. Se estiver, tudo bem, mas ela é bonita. Seus olhos, por mais duros que sejam, escondem paixões que eu quero explorar. Ela então estendeu a língua e provocou o lóbulo da orelha real, antes de se sentar ereta e encarar o conselho novamente. Quando sentiu a mão dele deslizando por sua coxa, o ministro do Comércio, Umin, foi o próximo a falar. Abá, meu príncipe, balançava a cabeça levemente enquanto falava, um tique constante que nunca lhe faltava quando falava. Mandei verificar as moedas que ela tem usado. Ninguém sabe de que país elas vêm, ouro ou platina, mas são muito, muito reais. Ela joga platina fora como se fosse prata e ouro como se fosse cobre. Sejam quais forem suas histórias sobre terras fantásticas no oeste distante, sua riqueza é real. Mais alguma coisa? Perguntou o príncipe Rajin abruptamente, dando ao homem toda a sua atenção intensa. A moeda é muito refinada, mandei derreter uma de cada, e não há impurezas, mais do que isso, ele pegou uma platina e colocou-a sobre a mesa. Você a examinou atentamente, meu príncipe? Na verdade não, disse o príncipe Rajin enquanto a moeda deslizava de mão em mão sobre a mesa até alcançá-lo. A caveira na face é estranha, mas tudo com que estamos lidando aqui é estranho. Estranheza é a única coisa que não é nova. Olhe para a borda, meu príncipe, e depois olhe atentamente para o rosto, o ministro do Comércio disse antes de tossir várias vezes, e enquanto o príncipe fazia isso, o ministro colocou a mão no bolso e tirou uma moeda de sua própria moeda. Compare a qualidade do seu rosto com os detalhes do rosto dela, disse ele, inclinando-se para a frente enquanto balançava a cabeça como se estivesse incentivando o príncipe com acenos intermináveis. Rajin franziu a testa, pegou as moedas e as colocou lado a lado, olhando de uma para a outra. Depois, observando as bordas, ele as deslizou para Sobela. Querida? Ele perguntou enquanto acariciava o queixo. Os olhos vermelhos de Sobela se estreitaram enquanto ela fazia o mesmo. Depois deu de ombros. O que vamos saber? Perguntou ela, passando as moedas para o ministro mais próximo. Podemos dizer muito sobre um país pela sua moeda. A nossa é rudimentar, feita às pressas, mais fina e deformada. Seu rosto, perdoe-me, meu príncipe, mas uma criança teria feito um trabalho tão bom. As deles são estampadas com intrincados detalhes e têm o mesmo formato. Verifiquei muitas, o peso é perfeito e as bordas são fresadas. Elas têm um processo para isso. E isso as torna únicas, mais difíceis de falsificar, e precisam ser mais grossas, meu príncipe. Não importa de onde ela venha, não. Importam as histórias fantásticas que ela nos conte. O império que a gerou é rico além dos sonhos.
Não se desperdiça ouro em moedas mais grossas, a menos que não haja chance de ficar sem ele, não se preocupa com tanta precisão, a menos que se tenha o luxo de fazê-lo. Ele levou a mão trêmula até a caneca que havia trazido e tomou um longo e lento gole. Sou um homem de dinheiro, é o que sei de melhor, mas, na minha opinião, o império além do triunvirato deve ter um rio de comércio profundo o suficiente para inundar toda a nossa cidade em moedas. É o que eu penso, pelo menos, Umin disse asperamente e recostou-se na cadeira. O que mais? Perguntou o príncipe. O próximo a falar foi o ministro da Justiça, Barson. Sua barba era longa e rala, e ele a acariciava reflexivamente, a cada palavra áspera. Pelo que consegui descobrir através dos rumores no hotel, ela adquiriu 2 escravas e as mantém nuas desde a compra, trancadas em seu quarto. Mandei interrogar os hóspedes de ambos os lados. E apenas uma vez houve qualquer sinal de medo ou protestos. Se ela as está atormentando, está escondendo bem. Rajen batia os dedos na mesa em um ritmo constante enquanto pensava em voz alta. Então ela é branda com escravos, isso pode ser um problema. Seja branda com eles, podemos enfrentar outra revolta, mas talvez ela simplesmente não saiba, se a educarmos sobre as exclusões de bronze do imposto e... meu príncipe, não, supostamente, depois de falar com alguns dos servos que viram o comportamento delas, as 2 estão absolutamente aterrorizadas com ela, Barson disse asperamente, e então abriu as mãos com as palmas para cima sobre a mesa. Recomendo que tentemos falar com elas a sós, falar com elas. Escravos costumam ter uma visão sobre seus donos que os conhecidos não têm. Se o que elas sabem ou veem é assustador o suficiente para que vivam com medo sem nem mesmo um chicote na mão dela, talvez devêssemos nos preocupar. Tudo bem, vamos garantir que tenhamos a chance de falar com elas, interrogá-las, de leve. No entanto, Rajen levantou um dedo da mesa, cautelosamente. Não há necessidade de ser cruel se elas já vivem com medo. Talvez, uma oferta para comprá-las dela. Talvez para comprar a liberdade delas? Veja o que pode ser feito quando a oportunidade permitir. Como você disser, meu príncipe, Barson respondeu. Próximo, disse o príncipe bruscamente, apontando para o próximo ministro na fileira. O fato de ela não se ajoelhar diante de você. Eu a teria matado por isso se você tivesse dado a ordem, meu príncipe, disse um homem mais velho e rude, com uma armadura cobrindo seu corpo grosso. Rajen conseguiu dar um sorriso irônico. Apesar de tudo, você é um pouco velho para isso, quer dizer que teria mandado um dos guardas fazer isso, General Leaman? É a mesma coisa. O velho reclamou, com o punho cerrado sobre a mesa, ultrajante, entrar na casa do nosso príncipe e não se ajoelhar? Quem não se submeter completamente não é confiável, seja ela bem-sucedida ou não. Eu digo que ela deve ser presa e executada imediatamente. Definitivamente não aprovo que ela levante armas aqui. E, sua impressão? Perguntou Rajen, fazendo com que o velho se concentrasse. Sim. Eu verifiquei algumas coisas. Ela sabe lutar. Para domar os escravos que comprou, ela mesma os espancou, com as próprias mãos. No auge, lutou contra 3 homens e os fez se submeter. Se ela pertence a alguma ordem guerreira, não me surpreende. Ela viajou meio mundo até aqui em busca de conflito. É o que ela diz. Mas lembra do príncipe de Comestra? Ele era corajoso, um lutador habilidoso, mas mesmo assim você o matou porque ele foi estúpido o suficiente para ignorar todo o resto. Uma pequena correção. Rajen ergueu um dedo. Ele não está morto. Estará quando for comido, mas ainda não está. Mesmo assim, seu ponto é válido. Ela é impetuosa, orgulhosa, fisicamente perigosa e rica. Mas não a considerarei inteligente ou mais do que isso até que Bracer esteja vivo e aos meus pés. Houve uma rodada de aceitação da declaração, e então o príncipe continuou. Eu posso viver sem me ajoelhar, a fé é profunda, mas é estranho que qualquer império ou reino tenha uma fé que proíba uma forma tão comum de respeito à realeza. Estou curioso sobre essa religião dela. Sobela balançou a cabeça. Não acho que isso importe, meu príncipe. Deuses são mais comuns que homens neste mundo, o que importa se ela tem um do qual nunca ouvimos falar? Rajen olhou para ela com carinho. Por causa do meu amor, as pessoas vão tão longe pela fé quanto pelo amor, e ambos podem levar as pessoas a lugares muito, muito perigosos. Tudo bem, chega disso,
disse Nua quando as duas escravas permaneceram a seus pés, a poucos centímetros de distância, apenas a encarando com adoração. É muito difícil trabalhar quando vocês ficam me olhando desse jeito, sabe? Disse Nua para elas, mas não conseguiu encará-las. Seu ânimo estava muito alto depois de todo o sucesso do dia. Aqui, se vocês tiverem que fazer alguma coisa, sirvam-me o vinho e peçam comida para mim, e solution, e algo razoável para vocês. Nua resmungou enquanto tentava não pensar nas estrelas nos olhos delas. Rapidamente se arrependeu, pela rapidez das ações delas, de não ter mais tarefas para dar. A pressa que usaram para completar ambas as tarefas e os olhares de adoração que lhe lançavam sempre que encontravam uma desculpa para olhar em sua direção. Nua bebeu generosamente enquanto escrevia e começou a refletir: será que eu realmente quero levá-los para lá? Já é ruim eu ter mantido escravos, já é ruim eu estar convencida de que posso literalmente tirar vidas pelo toque. Será que eu realmente preciso levá-las para lá também? Eventualmente sim, mas, com um exército, elas simplesmente não são necessários para abater bandidos. Além disso, o que eu ia fazer pode ser feito no estábulo e simulado como um acampamento de campanha tão bem quanto. Eu tenho roupas de verdade. Kaiji choramingou alegremente enquanto se prostrava aos pés de Nua repetidamente. Eu nem tinha tantas roupas encantadas quando era livre e estava ao lado do meu príncipe. Você não é minha senhora, você é minha deusa, doadora. Disse ela apaixonadamente, mas depois disse com um tremor, e tiradora de vidas. Nua conteve a dor em seu coração, mas quando chamou Nua de deusa, estendeu a mão direita para impedir que a ex-senhora elogiasse: não sou deusa, sirvo a um deus, sou apenas uma sacerdotisa que virou oficial, treinada pelos melhores, para matar melhor e servir a verdadeira vontade do meu Deus. Nunca, jamais me chame de deusa, conheci meu Deus e sei que não me comparo a ele. Kaiji tropeçou em seu pedido de desculpas, seus olhos de elfa demoníaca piscando rapidamente, temendo o desagrado de sua mestra. Desculpe, mestra, não quis ofender. É que, quando você dá como um para mim, quando você recebe como um para mim. Uau, eu realmente quis dizer isso, não é? Pensou Kaiji, chocada consigo mesma, mas olhando para sua mestra, tão poderosa, impossível e rica, ela realmente parecia divina. Será que eu? A pergunta começou a se formar na mente de Kaiji quando ela cruzou o olhar com Priceles. O leve aceno de sua companheira extasiada, cuja cabeça não saía da base do pé de sua mestra, lhe disse o suficiente: talvez eu não devesse levar vocês duas comigo para lá. Ponderou Nua em voz alta enquanto batia a pena de substituição no papel. Kaiji foi rápida em falar: senhora, eu nem deveria estar viva agora. Eu falhei com a minha cidade, falhei com o meu príncipe, todos que conheci nos últimos 50 anos naquela cidade, mortos ou acorrentados, e muitos, tantos. Ela sentiu o lábio tremer. Serão simplesmente devorados. Eu poderia morrer 100 vezes sem espiar, não importa se. O que acontecer comigo, eu quero viver, tenho medo de morrer, mas, mesmo se eu não estivesse numa coleira, não tenho o direito de viver para ver qualquer amanhã. Use-me como achar melhor. Não importa se isso tirar a minha vida, eu quero servir a uma finalidade, apenas uma finalidade, para alguém, qualquer um antes que esse fim chegue. Você não quis dizer isso. Nua disse calmamente. Eu? Kaiji sussurrou. Eu realmente acredito, senhora, eles se foram. Todos eles. Meu príncipe, minha cidade, e aqui estou eu, com roupas mais finas do que jamais usei. Eu era responsável por eles. Ela começou a falar cada vez mais alto, mas não conseguia se conter. As palavras jorravam como uma cachoeira. Sou uma escrava, mas de uma mulher rica que me veste. Você tirou alguns anos da minha vida, mas me alimentou. Você nem me derrotou ainda, mesmo quando, e tenho certeza de que eles estão sofrendo, tantos deles. Que diferença faz o que acontecer comigo agora? Leve-me para o perigo. Eu imploro. Se precisa me sacrificar para se salvar, então me deixe fazer isso. Deixe-me morrer e pelo menos ter feito algo que salvou alguém antes do fim. Kaiji caiu em prantos de tristeza, e Nua permaneceu em silêncio, furiosa, cada fibra do seu ser. Levantou a mão, a vontade de bater na escrava desanimada era avassaladora, mas Nua manteve a mão imóvel no ar. Este não é o resultado que eu esperava ao lhe dar roupas, Nua ponderou.
então tirou a luva da mão esquerda, abaixou-a e estendeu-a. Como Raymond fez isso? Nua pensou por um momento enquanto se lembrava do dia em que desabou. Kaiji viu a temida gema negra e a palma da mão aberta. Eu não devia ter falado fora de hora, me perdoe, senhora. A mão de Nua permaneceu imóvel, insistente. Kaiji pegou a mão e a embalou. Priceles ainda engasgava com palavras que só ela conseguia entender. Então, Kaiji baixou os lábios e tocou a joia que lhe tirara 2 anos de vida. Quantos anos eu perco por isso? Ela se perguntou, mas sentiu o toque suave de um polegar artificial e duro acariciando sua bochecha. Chega, Nua disse com gelo nos olhos, eu já te devolvi os 2 anos que tirei de você. Isso já é punição suficiente. Kaiji olhou para ela em choque. Sua boca abriu e fechou e seus olhos vermelhos se ergueram para olhar sem piscar para o rosto de ira que a dominava. Diga a ela que não foi culpa dela. Diga a ela que você sabe que ela fez o melhor que pôde. Abrace-a. Segure-a. Diga a ela que vai ficar tudo bem. Nua gritou consigo mesma, ela não fez nada disso. Ela não vai acreditar em uma palavra, eu não acreditaria. Nua praguejou mentalmente, então disse. Você tem muitos pecados para compensar, escrava. Nua encarou com olhos endurecidos. Mas você é minha propriedade e não consegue morrer tão fácil. Paguei muito por você, ao longo do caminho. A chance surgirá aqui e ali, para expiar seus muitos pecados, as falhas do seu eu livre. Você me serve bem, e talvez, apenas talvez, possa compensar as mortes daqueles que foram transformados em esterco tlaumo, e daqueles que morreram na luta ou na pilhagem, e daqueles que morrem nas minas ou nos campos. Você pode morrer quando eu terminar com você, se é isso que realmente quer. Ela apontou o indicador da mão esquerda a alguns centímetros do nariz de Kaiji. Mas até esse dia, você me servirá, e dirá a si mesma isso. Kaiji manteve os lábios presos e fixos na ponta do dedo de metal endurecido. Lady Kaiji foi o fracasso. A escrava Kaiji ainda pode ter algum sucesso na vida. Esta é a sua vida, este é o seu lugar, e assim será até que eu diga o contrário. Você fará o seu melhor por mim nesse papel. E Nua retirou a mão e deu de ombros. Seu povo não custa muito, eu não sou cruel sem motivo. Talvez eu a mande ao mercado comprar pessoas quando eu precisar delas. Se por acaso você comprar comestras e os trouxer para uma existência mais segura? Bem, o que isso tem a ver comigo, contanto que eles sejam capazes de fazer o que eu preciso que façam? Senhora, sim, a senhora Kaiji foi um fracasso. A escrava Kaiji será um sucesso. Kaiji repetiu a frase várias vezes, da mesma forma que Priceles repetia seu nome. Ela me devolveu anos, como punição. Ela realmente é uma doadora e tomadora de vidas. Então Nua voltou sua atenção para Priceles, que estava perdida em seus apelos. Por favor, não me venda, disse Priceles, sem olhar para cima. Eu gosto de ser Priceles. Nunca mais terei um nome como esse se for vendida. Se eu desagradei, me puna, tire um pouco dos meus anos, mas, por favor, não me venda. Nua tomou alguns goles de vinho. Não vou te vender, Priceles, vou te manter aqui no hotel, na cidade, será mais seguro, para onde estou indo é perigoso, e talvez eu não deva arriscar vocês duas ainda. Algumas taças de vinho, e ela é a senhora mais gentil de todas, mesmo quando está sendo dura. Kaiji pensou maravilhado. Nua estendeu a mão e acariciou os cabelos castanhos e macios de Priceles novamente, e sentiu a garota se inclinar em sua mão com o que parecia ser um afeto sincero. Talvez seja. Ela realmente parece gostar do próprio nome. Coitada, sou sua dona. Devo mantê-la segura o máximo possível. Ela deixou escapar um soluço como se tivesse exagerado, e observou seus corpos relaxarem visivelmente. Essa lista de coisas em que eu estava trabalhando, eu ia terminar depois que voltasse, mas em vez disso. Por que não deixo para vocês duas? Senhora Nua? Kaiji perguntou hesitante, interrompendo sua repetição. Sim, Kaiji? Nua perguntou com um olhar vesgo diante da interjeição inesperada. Se você vai fazer isso, nos deixar aqui, isto é, e não nos vender, posso pedir, implorar, uma coisa? Ela ofegou e encarou os olhos azul celeste que pareciam um mundo à parte dela, só por estarem sentadas a uma mesa comum. Os olhos azuis que continham tanta ira e causavam tanto terror, em vez disso pareciam reconfortantes e curiosos. Kaiji disparou as palavras o mais rápido que pôde.
Para a coleira permanente antes de você ir? Perguntou ela, e se jogou de quatro com tanta força que seus cabelos escuros voaram sobre a cabeça e caíram à sua frente. O couro. É verdade que isso é um feitiço contra a minha magia, mas, além disso, escravos com coleira de couro são o status mais baixo. Se fizermos alguma coisa por você, teremos dificuldade usando isso, e podemos até ser parados, interrompidos ou detidos como suspeitos de fuga. Sou nova por aqui, não me lembro de ter ouvido falar disso. Explique-me. Nu alargou a pena e concentrou-se em Kaiji, cerrando o punho brevemente antes de se forçar a relaxar para não aterrorizar o elfo-demônio. Kaiji se lançou ao papel que lhe fora confiado. A escrava Kaiji não falhará, disse ela, pensando, e recitou o que sabia de cor. Para nós, existem coleiras de vários tipos. O couro é o mais barato, usado para escravos temporários, aqueles que não têm dono permanente. São os que se vêem em leilões. O ferro é normalmente usado para trabalhadores, a prata para os escravos de comerciantes, mercadores, oficiais e assim por diante, e o bronze é usado para a classe mais alta de escravos, e não pode ser coletado para o tributo, apenas doado por seus donos, sendo que aqueles que estão no mais alto nível também possuem etiquetas coloridas que denotam o status de seu mestre e lhes permitem falar com a voz de seu dono. Se você quiser impedir minha magia, ela engoliu em seco. A guilda dos magos vende coleiras já feitas com isso em mente. Prisceles? Nu estendeu a mão direita, e a escrava grata começou a acariciá-la, aliviada. Sim, senhora. Ela perguntou com alívio na voz e enfatizou a última palavra. Vocês duas ficariam lindas de bronze.